Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, pessoal, que hoje nós temos uma live especial com 3 mentorados da turma 6 da formação que vivenciaram esse processo de embarcar no mundo das constelações e tiveram as suas vidas transformadas, principalmente porque tiveram coragem de olhar para dentro, coragem de olhar para sua criança interior, essa parte tão importante que existe dentro de nós. E vamos chegando, pessoal, envia essa live aí para aquela pessoa que talvez nem saiba o que é constelação, mas de alguma forma ela hoje vai perceber como isso pode trazer mudanças na vida dela. Deixa eu já trazer nossos convidados. Deixa eu ver a Andréia também, que maravilha. Vamos chegando. Tami. Opa! Olá, Gesne! Olá, tudo bem? Que alegria tê-lo aqui. Deixa eu só trazer também a Andréia e a gente já Já estou inicia. aqui online. Prontinho. Todas por aqui. Cadê a Tami? Tami também já foi convidada. Olá, Andréia, seja Olá, bem-vinda. Vitor. Como você está? Direto de Portugal, 11 da noite. 11 da noite, é isso aí. Ai, que alegria tê-la aqui. Fico muito feliz. Deixa eu só ver cadê a Tami para a gente começar esse bate-papo. Deixa eu convidar novamente a Tami. Cadê? Ah, agora sim, acho que agora vai dar certo. De resto, estou muito animado para tê-los aqui nessa live de hoje. Ah, agora sim, olá, Tami! Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada. Mas vamos começar então o bichinho aqui. Gente, essa live de hoje é basicamente para a gente falar sobre constelação, sobre como essa transformação se deu ao longo da vida de vocês. Porque eu sempre falo da minha história, né? Como que a constelação me ajudou em meio ao período do câncer que eu tive, como foi esse recomeço. Mas é muito gratificante escutar a história de vocês que vivenciaram esse processo. E cada um de vocês tem um olhar. Muitos já tinham iniciado esse processo da constelação. O Gessner já era constelador, a Andrea também, e eles embarcaram nessa jornada para vocês verem que nunca é sempre igual, né? É sempre um novo se revelando para nós. Então, vamos brevemente se apresentar e depois eu escolho alguém para conversar. Mas vamos começar com o Gessner. Vamos lá, Gessner. Fale um pouquinho sobre você e já já a gente parte para a história mesmo. Olá, muito boa noite. Bom, eu sou Shetner. Como o Vitor falou, eu também sou constelador. Atuo na área de constelação e de desenvolvimento pessoal, com foco nas emoções, nas experiências emocionais, e como olhar para elas para transformar a nossa vida, né? E eu estou muito apaixonado por ensinar e mostrar que é possível sim transformar a nossa dor em força. E é justamente isso, esse lugar quando nós compreendemos a importância disso, é que a gente consegue realmente, como o Vitor se sentir mais leve, né? Que sempre fala dessa maneira. E, e é isso, então. E atuo nessa área, estou apaixonado cada vez mais nessa busca, nessa conquista, nessa transformação da vida de todos nós. E gratidão pelo Maravilha. convite. Já já a gente vai falar um pouquinho mais, né? Porque a história do Gessner é muito interessante no início, mas daqui a pouquinho. Deixa eu passar agora a palavra para a Andréia, direto de Portugal, né, Andréia? É isso, Vitor. Estamos. Fale para nós um pouquinho sobre você, Andréia, que recentemente está num movimento que ela mesma criou de expansão de consciência por meio das constelações. Eu fico muito feliz de ver isso cada vez mais expandindo por meio de vocês, porque é algo que eu sempre falo, né? Nós passamos a ser a ferramenta de cura no mundo. Mas primeiro a gente precisa fazer essa escolha para nós mesmos, né, Andréia? É isso. Pronto, já faz aqui algum tempo, alguns anos, né, que sou consteladora e que trabalho com as constelações. E é assim, né? Basicamente, para mim, tudo começou com o PNL, né? Aonde eu consegui aqui fazer esse equilíbrio das minhas emoções. E depois do PNL,
veio a hipnose, não é? Passei aqui um bom tempo na hipnose e uso a hipnose sempre. E também chegou aqui um momento em que as constelações, elas chegaram na minha vida para resolver muitos conflitos. Foi uma separação, aonde eu tinha aqui muitas questões, não é? Que eu carregava aqui dos meus antepassados e que eu precisava resolvê-las. Foi o momento em que as constelações chegou para mim. Sempre parti do princípio que antes de eu trabalhar alguma terapia com alguém, eu faço comigo primeiro, né? Tenho os meus resultados para poder, com mais confiança, não é? E com mais também verdade, poder ajudar as pessoas. E foi aí nesse percurso, né, que eu te conheci, Vitor. Meu Deus, muito incrível, não é? E que tem aqui a verdade. Eu vejo o Vitor assim, não é? É a verdade, essa preocupação e essa prioridade em trabalhar em todas as partes, né? Em todas as camadas, né? Porque nós somos seres multicamadas e é incrível. Maravilha, Andreia. Obrigado. Daqui a pouquinho vai ter mais tempo, né, para contar um pouco mais desse processo. Mas eu fico muito feliz de tê-la aqui, porque são pontes que a gente vai construindo, vai crescendo, né? Foi o que eu falei já com o Jéssica, a gente falou recentemente de projetos, enfim. Vamos deixar os spoilers para o final. E agora, Tami, né, Tami? A Tami, gente, antes de passar a palavra, a Tami tem uma história muito bonita, porque a Tami chegou também por uma indicação, se eu não me engano, acho que só o Gessner que não veio pela Unity, me conheceu através da Unity. Mas a Tami também veio pela Rita, que era uma amiga dela, que chegou pela Unity e depois acabou ficando. E a história da Tami é muito bonita, porque a Tami já veio desse processo de autoconhecimento, né, Tami? E aí, ajudando as pessoas com o coach, com essas redescobertas, até que ela caiu nas constelações, não foi? Exatamente. Quando eu decidi fazer a formação, eu já era coach e mentora de negócio. E aí eu quis trazer essa visão mais holística e integrativa para o empreendedorismo. Porque aí eu fui percebendo as dinâmicas, né, das ordens do amor. Então, eu mesma, quando comecei a empreender, eu desequilibrava muito, eu entrava muitos emaranhamentos com clientes. E aí eu fui percebendo o quanto que era rico. Só que o que foi mais interessante é que no meio desse processo da formação, eu fui confrontada com a minha criança interior, que estava precisando de cura, de sombra, que eu tinha deixado de escanteio por muito, muito tempo. E aí foi no momento que eu tive que reestruturar e revisar toda a minha vida. E aí, durante a formação, eu percebi que trabalhar como empreendedoras, com mentoria de negócio, já não fazia mais sentido, já não preenchia mais. E aí eu assumi terapeuta depois, assumi mentora de desenvolvimento humano. Que legal, também. Eu fico muito feliz por isso, porque realmente foi uma jornada de coragem. O pessoal vai entender o porquê já já. Muito obrigado por essa breve apresentação de vocês. Aqui vocês sabem que estão em um lugar seguro, né? Um ambiente que é de fato para a gente mergulhar. E é um pouquinho também para a gente relembrar a nossa turma, a nossa querida turma, onde a gente ali tinha todos os domingos essa presença. Alguns um pouco mais presentes, né? O Jéssica esteve em 100%, outras às vezes davam uma esparecida, vivia a vida, mas voltava. Isso que é o mais importante, nunca nos abandonou. E é por isso que a transformação aconteceu. E algo que eu sempre falo, eu aprendi isso muito com o Dr. Joe Dispenza, né? E é o que eu busquei incluir no meu método, na minha metodologia de constelação. Você não pode se tornar a mesma pessoa quando você se levanta nesse processo. Mas para isso você tem que acreditar, você tem que desejar essa cura, você tem que vivenciar isso, porque isso começa pelo seu ser. Né? Porque as pessoas, eu falei isso para o Jéssica há muito tempo atrás, que ele buscava mais um certificado. Se você for buscar só um certificado, você pode encontrar em vários outros lugares, mas quando a gente exige da nossa energia, da nossa presença, isso exige também os nossos 50%. Então, para a gente começar, né, esse bate-papo leve, eu esqueci de enviar lá no nosso grupo, se alguém puder, envia lá para o pessoal da turma estar presente com a gente. Mas eu vou começar com o Jéssica, vou falar brevemente, depois o Jéssica vai se aprofundando aí, mas o Jéssica, pessoal, ele chegou em mim, acho que foi ainda na turma 5, que eu ia lançar a turma 5
só que ele estava vivendo outros momentos, ele não decidiu dar esse passo. Mas pouco tempo depois, quando eu estava prestes a iniciar a turma 6, ele falou comigo, falou do que ele estava vivenciando. Eu vou abrir um pouquinho, Jéssica, mas não vou abrir tudo que eu vou deixar para você. Mas ele vivenciou um momento difícil da vida dele, que ele estava mais introspectivo. E aí eu comecei a falar, Jéssica, a gente vai ter que começar pelo básico, né? Os químicos do seu corpo, não é? Vai, continue. Exatamente. Eu comentei exatamente de uma forma mais introspectiva com aquela questão de como é que eu posso dizer? A gente tem medo de expressar, achando que não tem merecimento de expressar as nossas próprias emoções, ou a gente acha que a nossa história não é importante para nós, né? E aí, quando eu fiz a formação, eu comecei naquela forma exatamente na minha, só prestando atenção do que as pessoas falavam, e aí eu ficava assim, faz sentido. E aí, aos poucos, eu comecei a me soltar. E foi nessa hora que eu percebi o quanto as nossas emoções são importantes, tanto para nós mesmos, quanto para os outros que recebem as nossas informações, né? Que recebem a nossa história. Porque cada um tem uma história de superação, cada um tem uma história de desafio e de conquista e tudo mais. Então, eu comecei, né, introspectivo e comecei a ter desenvoltura. E foi a partir daí que eu comecei a ser mais participativo, mais comprometido, né? Porque aquela história eu era muito procrastinador. E aí eu falei, não, Até o eu suco tenho que ir lá todo santo verde, né? domingo. Pra Oi? tomar. Até o suco verde. Sim. Aí era bem assim, sabe? Não, todo domingo tem aula, todo domingo. Então, e era muito desafiador para mim. E para mim foi muito importante porque foi uma formação diferente daquilo que eu já conhecia. E aí, quando você pega a variedade e você pode usar a sua própria forma, foi a melhor coisa que aconteceu. Aí eu falei, não, agora eu tô pronto, é isso. E aí eu comecei a uma segurança, né? A trabalhar, lógico, você vai trabalhando, né? Então, e eu tô mais comunicador. Adoro comunicar e aí não deixo mais de prestar. Deixar de expressar, né, as minhas próprias emoções, meus próprios sentimentos. Muito pelo contrário, acolho, não ignoro. Acolho, tá tudo certo, tá tudo bem, e vamos que vamos. E aí foi transformador, de fato. E também, né, Jéssica? Jéssica, pessoal, para quem não sabe, até o pessoal da turma, era uma pessoa que mandava mensagem, acabava o encontro, já mandava mensagem, mandava no dia da semana também. Mas eu nunca achei isso ruim, eu já falei isso para ele, que eu nunca achei isso ruim. Porque não era como uma dependência, era alguém que realmente estava buscando aquele processo para fazer valer a pena. E eu lembro, é claro que as devidas proporções, eu lembro muito deixa eu falar esse exemplo, do burrinho do Shrek. Porque, por mais que ele ficasse falando, trouxesse a expressão dele, ele gostava de se expressar. E era justamente algo que eu via no Gessner, que ele tinha esse desejo, só que ele não sabia por onde começar. Eu tenho a PNL, eu tenho outras ferramentas, onde será que eu vou aplicar? E aí, quando ele percebeu que ele tinha um público, que ele tinha a possibilidade de trazer essa mensagem para ele, que ele poderia de fato se conectar com essas emoções por meio dessa comunicação, foi quando ele percebeu que era capaz. E hoje o Gessner já me falou que tem a intenção de montar a própria formação, tem agora a intenção de fazer workshops, o quanto de vida que você ganhou, né, Jéssica? Isso que eu fico Isso, mais feliz. De uma pessoa que sim. estava mais quietinha, que ganhou essa chama de vida. Já estão um projeto encaminhado, já tudo andamento, logo vamos saber ainda das novidades. E é realmente aquela questão, a necessidade de prestar, porque quando nós percebemos o quanto a nossa criança interior lá atrás não foi respeitada, porque, por exemplo, minhas emoções não eram respeitadas lá na minha infância. E aí, quando eu entendi, isso foi ocasionado também a dependência emocional, enfim, da família também. E aí eu comecei, aí foi por conta de, como consequência, que eu achava que não tinha merecimento de prestar para o mundo, era só para ele, entende? E aí era só dele e nada para o mundo. E aí foi nessa formação que eu comecei a despertar. Epa, peraí, eu posso. Ele tá com ele, deu grato e agora eu vou pra vida.
E isso é muito importante, muito forte. É realmente muito bacana. Bacana, Jéssica. Eu fico feliz, porque agora você, de fato, é essa ferramenta de cura no mundo. Você é capaz de realmente trazer a sua verdade para as pessoas. Sim, E a gente sabe o quanto você tem esse desejo, então agora é só expressar. É claro que tem aquele processo que a gente sabe que é de sentar a bunda na cadeira, de fazer o que precisa ser feito, que muitas vezes a gente tem o tédio, não é o tédio porque é natural do processo, né? A gente ter que sentar e organizar, porque muitas vezes a gente quer buscar só aquela a parte do palco ou da celebração, mas existe um processo que às vezes é essa quietude, só que direcionada agora para algo maior. Então, parabéns. Eu espero obrigado. muito em breve vê-lo aí nos seus próprios movimentos, Com gerando certeza. essas Com conexões com certeza. as pessoas. E a gente tem possibilidades juntos, né? Já conversamos em São Paulo aí. Ao Com final a gente certeza. fala mais sobre isso. Opa! Obrigado. Opa, aí, ó. É, viu? Até aprovou, tá vendo? Fogo de artifício. Essa daí é Comemorou novidade. junto. O que faz para ativar isso aí? Eu não sei, não. Ai, muito Tudo bom. certo, bem-vindo, com certeza. Nós vamos te encontrar mais vezes. O universo tá aí, ó. Pronto para todos nós. Muito bom, Jéssica. Obrigado. Agora vamos falar com a nossa querida Andréia. Andréia também, que vivenciou os seus próprios momentos dentro da formação, né? Mas que nunca também deixou de ter isso como a sua verdade, a sua busca. Até porque hoje ela trabalha justamente impactando as pessoas. Em Portugal, você já tem um público bem bacana, né, Andréia? Para a gente começar os movimentos aí, hein? É, é, já faz alguns anos, né? Tem aqui a minha clínica de terapias, em Portugal. É, e é isso, Vitor, não é? Eu sempre conecto com as pessoas que eu escolho aprender com elas, porque elas estão conectadas a alguém a qual eu admiro muito e que também trouxe muita transformação para a minha vida. E o Vitor, não é? É aqui o Joe Dispenza. Então, né, Dr. Joe Dispenza foi assim, um marco na minha vida, né? Um antes e um depois das leituras. Então, foi ali onde muitas coisas foram desbloqueando na minha vida e aonde eu fui vendo, né, com outras lentes. E aí, nesse momento, né, de repente veio aqui o algoritmo do Instagram e mostrou o Vitor, né? E eu falei, gente, mas olha, né, como que são as coisas. E aí foi conectando. Eu acho que assim, a gente se atrai, né? Nós atraímos as pessoas para junto de nós por ressonância. Então, aqui algo, né, nos conectou e foi um feliz encontro. E eu lembro que eu estava em Belém, e um lugar que eu sou apaixonada aqui em Portugal, e estava falando com o Vitor. Então, Vitor, né, estava ali ainda na decisão se eu entrava, né, na turma ou não, e as coisas fluíram de uma forma muito especial. Eu assim, conheci, o grupo foi muito bom. Eu acho que cada pessoa assim teve uma participação fantástica e, e algumas questões, né? Como eu disse já aqui, eu entrei através no momento de separação, não é? E foi onde eu conheci as constelações, aliás, quando eu dei oportunidade para as constelações, porque era algo que eu já ouvia falar muito, mas pronto, eu ainda sou muito assim do acadêmico, né? Daquilo que faz sentido. Então foi quando eu comecei a estudar mais sobre física quântica, e aí eu me permiti conhecer as constelações familiares e dar essa oportunidade para essa ferramenta, o que trouxe para mim, não é, pessoalmente, muita clareza, muito desbloqueio, e depois também levar isso para as pessoas, não é? No consultório foi mesmo assim um diferencial muito grande. E ali eu senti, não é, nessa turma onde nós aprendemos, é como se fosse assim um lapidar, não é? Senti aqui uma lapidação de coisas
é como se assim, eu tinha um óculos, não é? Ele era só para ir meio grau, mas era só para uma. Como é que era? Só para distância, era uma coisa assim. E aí depois eu precisei de um novo óculos. E quando eu fui fazer esse novo óculos, já me apareceu mais umas coisinhas. Então, esse novo óculos teve ali outros acréscimos, não é? E como ele me fez enxergar melhor. Então, eu vejo aqui muito essa metáfora dentro dessa experiência, não é? Nessa turma de aprendizagem com o Vitor, porque é como se eu fizesse uns ajustes aqui na minha lente e que facilitassem, né, a minha visão. É essa sensação, não é, que eu tenho aqui. E o mais bacana é que a gente só ganha com essas experiências, né? Elas só enriquecem. E o mais importante disso tudo é ter esse sim para si mesmos, porque às vezes a gente fica tão pensando que é tudo mais do mesmo, né? Que é tudo igual. Eu, quando eu busquei fazer este movimento, foi justamente para proporcionar para aquelas pessoas que realmente querem, porque a gente sabe que é comprometedor você ter que renunciar ao seu domingo em família, em momentos de lazer que você teria disponibilidade. Mas, querendo ou não, se você não se permitir vivenciar, como a Andrea falou, é um processo, é um caminho a ser construído. E se você adiar, postergar, quanto dos seus sonhos você ainda vai deixar para lá, vai ficar indo para um outro momento, porque você não se permitiu. Então, quando eu quis construir esse processo dessa caminhada, foi justamente pensando dessa forma. Eu quero aquelas pessoas que realmente estão comprometidas com o seu processo de transformação. É até aqueles que buscam a constelação mesmo, né, para se tornarem profissionais. E eu pensei muito, será que eu faço gravada, será que eu faço ao vivo? Mas esse foi o grande diferencial. E quando você se permite, né, André, vivenciar esse processo, ver toda essa transformação, e agora sendo essa ferramenta de cura na vida das pessoas, fazendo os próprios movimentos, eu acredito que seja algo muito gratificante dentro de você, né? Então, fico muito feliz, parabéns por essa conquista, porque você é merecedora disso, do seu próprio trabalho, seu próprio processo de expansão de consciência. Parabéns. Muito obrigado. E agora, a querida Tami, né, Tami? Eu vou falar brevemente também da história da Tami, gente, mas é dentro da formação já. A Tami, no primeiro encontro, participando, né? Primeiro encontro, o pessoal sempre ativo também. Só que depois, eu acho que ao vivo, com a rotina familiar, com os compromissos, foram deixando a Tami um pouquinho mais afastada, né? Só que aí, pessoal, a Tami se ausentou. Para mim, eu pensei que ela não ia mais voltar para concluir. Aí, do nada, quando eu vejo, alguém está assistindo as aulas, uma a uma. Quando eu vejo, a Tami me pergunta sobre um processo, sobre uma dinâmica que ela fez, que a gente tinha feito ao vivo, só que ela fez depois. E aí eu falei, comentei, mandei um áudio de quase 7 minutos, um podcast, mas que ela falou, nossa, realmente faz muito sentido. Então ali eu percebi que teve uma reconexão dela consigo mesma, com a sua criança, porque ela percebeu que algumas coisas já estavam pesadas demais para carregar, não é mesmo, Tami? É. E estava pesada há muito tempo, mas eu fiquei ignorando. E aquela coisa assim, vamos fazer, vamos. E aí veio, nesse processo todo, veio um burnout. Eu achava que era um cansaço, eu achava que era um desânimo, e eu fui ignorando, achava que era só uma ansiedadezinha, até que me paralisou por completo, a ponto de chegar no corpo físico mesmo, né? De eu não conseguir levantar o músculo, de não conseguir levantar da cama, de tanta dor, e crises de choro, que eu falava, mas da onde que vem isso, Senhor? Da onde que vem? Porque eu olhava para fora, para minha vida e falava, mas tá tudo bem. O que que tá justificando tudo isso? E aí o que que acontece? Foi um excesso, né, de coisas que eu fui empurrando para debaixo do tapete, porque eu não sabia, porque eu não tinha consciência, e acumulou e depois explodiu. E aí, nesse processo do burnout, eu entendi que eu precisava parar, só que ao mesmo tempo eu sentia lá no fundo, assim, eu preciso me reconectar.
eu preciso retomar. Só que dessa vez, não tomando decisões pelo racional. Eu fui muito pelo cardíaco, assim, tipo, corpo, né? Me fala o que que você quer, alma, o que que você tá pedindo, como que eu posso ser ferramenta, como que eu posso servir a vida. E aí, nesse processo, um dia até fui pendular, falei, devo terminar a formação ou não? E aí o pêndulo falou, sim. Ai, deixa eu perguntar de Ai, novo, que legal. sim. Então tá bom, vai. E aí foi quando Mas eu eu não peguei, sabia. aí eu peguei um momento de fazer um planejamento, porque tinha muitas aulas para assistir, montei um cronograma para mim e fui assistindo aula a aula e fazendo os exercícios comigo mesma, né? Tanto é que depois eu ficava com algumas dúvidas, e aí foi nesse momento que eu senti tanta falta de estar no ao vivo, de ter essa troca, porque realmente me fez falta. Aí eu tinha que pegar o marido e falar: vem aqui, vamos fazer esse exercício, ó, você é o elemento oculto, né? Então eu fazia essas coisas assim. E foi a melhor decisão que eu tomei para mim. Porque eu já estava com a criança mais curada, já estava com a minha criança mais acolhida, então eu conseguia negociar. Tipo assim, ó, você quer assistir aula? Não é a coisa mais divertida do mundo, mas vai ser bom para você, vai ser gostoso. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a sentir prazer, comecei a gostar desse processo de fazer algo por mim, de acessar conteúdos novos. E a sua metodologia, ela é muito interessante porque ela sai dali, né, do beabá e vai, ela transcende técnicas, ela transcende só a teoria. Então tinha muita prática. E aí ali foi me dando cada vez mais gás, né? Então, assim, gente, eu tinha 10 dias para, né, praticamente para terminar a aula e fazer o TCC. Foi quando eu tava no meu processo de fênix. Então, quando eu tava assim, no pó da rabiola, e eu decidi retomar, eu tinha 10 dias. E eu falei, Vitor, dá tempo de fazer alguma coisa? Ele falou, é com você, né? Se você se dedicar, dá tempo. E aí eu falei, então, eu vou nessa, porque eu vejo muito valor nisso. E aí eu fui. Então, é isso. Foi e chegou, né? E É, participou da última aula, celebrou essa vitória, porque de fato foi uma conquista, eu acredito que muito no nível pessoal mesmo, de renascimento. E quando você fala da Fênix, eu acho que não existe melhor exemplo, porque logo em seguida os seus movimentos começaram, você começou a ajudar as pessoas, você foi algo que eu ainda não expandi, que é o presencial, de se conectar com essas pessoas. Então, eu fico muito feliz de perceber que isso começou comigo naquele ambiente, mas expandiu por meio de você. E agora eu acho que esse é o principal ponto. Perceber que essa coragem, este momento de repouso, assim como o Géser também estava vivenciando, de introspecção, de quietude, é tão necessário, porque senão a gente fica só naquele excesso do masculino, naquele excesso do fazer, e você vinha de um ambiente que era necessário isso, desse empreendedorismo, de ser coach nesta função, mas ao mesmo tempo isso trazia esse prejuízo, que não tinha um equilíbrio. Eu acredito que a principal palavra agora é esse equilíbrio dentro de si, né, Tami? Para que você promova isso dentro e agora isso possa expandir por meio de você. É tão bonito ver esse brilho que você conseguiu trazer de volta, e eu acho que é o mais importante dentro das nossas vidas. Não é aquilo que nos paralisa, mas o que a gente faz com aquilo que nos paralisa. E quando você vê que a sua criança te deu as mãos de novo, agora é você e ela. Para onde você vai levar a sua criança agora? É uma conversa entre vocês, assim como você fez num momento crucial. Então, muito obrigado também pela sua presença. Eu sou grato a todo mundo que se permite vivenciar esse processo, porque é isso. Eu tenho os meus 50%, mas sem os 50% de vocês, não dá para acontecer. E foi algo que eu refleti muito hoje, que eu vi um vídeo, me trouxe uma reflexão muito profunda, que não é a técnica que é o primordial, não são as ferramentas, mas sim a sua conexão com a pessoa que você escolhe no seu processo de cura. É essa sintonia, é essa conexão genuína de querer ajudar.
o mais importante dentro do processo, eu vejo que todos os trabalhos que eu fiz, eu já encontrei pessoas que só queriam números, só queriam dinheiro, só queriam essa parte desse trabalho, desse serviço, mas ela não se conectava com as pessoas que estavam diante dela. E eu falei, não, isso não é o caminho que eu busco, porque senão eu volto para a advocacia, que eu trabalho só com papel e está tudo bem. Mas quando a gente percebe que do outro lado existe uma alma humana, como a gente viu com Carl Jung, né, que fala, quando domine tudo, que você souber todas as técnicas, mas diante de outro ser humano, seja apenas outro ser humano. E eu acho que é o principal que a gente trabalhou nessa formação é isso, ser esse lado humano para poder trabalhar com outros seres humanos, né? Porque senão a gente vai falar que o mundo está horrível e que é o caos, só que a gente não vai trazer o nosso colorido para o mundo mudar. Então a nossa mudança para, porque a gente vê a bagunça. Enfim, agora eu vou trazer só uma parte de fechamento, falar com cada um de vocês novamente. Gessner, traga uma palavra final para o nosso encontro. Você que é uma pessoa de fato muito especial, criei um carinho muito grande no Gessner, porque diante das limitações que ele tinha para estar nesse movimento, eu nunca tive pena dele. Eu falava, eu não posso ter pena de você, Gessner. Eu te vejo como capaz. Essa condição, por mais que ela te limite em certos pontos, ainda assim você consegue passar disso. Você consegue transcender essa limitação para que você seja capaz. Dito e feito, né? A relação com seu pai, as outras questões, que a gente sabe, tudo isso você conseguiu lidar e de uma forma positiva, do jeito que você é, de ser leve. Então, fico muito feliz de participar do seu processo. Em breve estaremos juntos aí em São Paulo para alguns movimentos, né? Então, Com fale certeza. algo para a gente fechar É, este eu encontro. te agradecer, né, pela oportunidade de conectar com você e com a formação e também de perceber o quanto eu posso fora do merecedor e o quanto eu tinha muita pena de mim, tanto que eu corria atrás da aprovação de outras pessoas e tal. Então, esse foi meu processo. Peraí, eu não preciso de ninguém para poder provar algo. Eu posso ter eu mesmo sentido diante da minha história, diante da minha família, né, de dependência, né, dentro da bolha. E aí eu estourei e falei, olha, tô claro, mas eu preciso ir e aprender com a vida, né? E é o que você trouxe. Às vezes nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. E não tem outra. Então, eu tô grato por, né, ter desperto e por não ter isso também de passar a mão na cabeça, porque eu acho que esse que é o detalhe, né? Eu sempre busquei pessoas para passar a mão na minha cabeça. E esse aqui foi um grande chave. E aí eu falei, não. E eu aqui fui pro Caribe, então eu comecei a mudar isso. Não, eu não quero isso mais pra minha vida. E tô grato e vou pra vida, né? Então. E perceber outras coisas também, né? Que aí é uma longa história para poder contar. Mas assim, é. Mas estou muito grato de coração por ter percebido e a oportunidade de se conectar com outras pessoas também, né? Que história maravilhosa, que todos nós temos histórias e podemos sim mostrar para as pessoas e transformá-las com a nossa transformação. Que bacana, já fico feliz por isso, viu? Agora, nossa querida, deixa eu ver, alguém falou aqui, ó. A Marta falou muito bonito, curar-se primeiro pelo processo para ajudar os outros a se curarem. E essa é a melhor forma, na verdade, Marta, quando você diz isso daí, esse é o propósito de todos que passam por esse plano. Se reencontrar dentro de si para inspirar. Porque esse é o nosso serviço não egoísta, o nosso semelhante. É assim que é feita essa vontade de Deus na nossa vida. Mas primeiro a gente precisa se soltar desses emaranhados, senão como que os outros vão perceber isso se a gente não está percebendo, né? Andréia. Andréia foi uma pessoa também que se liberou, até mesmo nas dinâmicas, né, Andréia? Quando passou falando, eu já tinha trabalhado essa questão de olhar para algo com a relação da minha mãe, mas trabalhava, se conectava, chorava, né, Andréia? Mas eu acredito que valeu a pena. Sim, com certeza. Eu acho que a forma, não é, Vitor, como você traz integrada, não é? Integrada a vários saberes, traz um diferencial, não é? E traz com todas as pessoas, não é, que você carrega essa bagagem, não é, de
dessa longa caminhada que já fazes aqui nas constelações. E, e pronto, eu acho que assim, uma das principais aprendizagens que eu fiz na minha vida, não é? A gente fala muito de expansão da consciência, mas na verdade é uma grande quebra de paradigmas, né? De paradigmas que nós vamos levando ao longo da vida, uma série de mudanças de ponto de vista que vão nos levando aqui a novas escolhas, não é? Escolhas que não estão baseadas e fundamentadas nas feridas, mas escolhas conscientes. Então, eu vejo essa. Até mesmo quando eu vou ver aqui alguns movimentos, né, das pessoas que passaram pela turma, nota-se, não é? Tem aqui, ou seja, eu mudo o ponto de vista a respeito de mim mesma, eu mudo as minhas escolhas, eu me mostro diferente para o mundo, não é? Eu já, e é isso que é um dos maiores ganhos, né, desse. E só da parte de ser o presencial, não é? E o Vitor não é daqueles que deixa para lá, não. Ele está ali acompanhando, né? Cada um. Essa atenção, esse carinho, mas não é aquele carinho de mimo, né? De passar a mão na cabeça, mas é uma atenção, um cuidado e realmente a importância e a preocupação que cada um usufrua, não é, da escolha que fez, que é aprender nessa turma. É isso que para mim é um grande diferencial, né? Legal. Então, Verdade, né? Eu nunca tive um mentor, não, que ia me buscar no domingo. E aí, vamos, vai começar agora. É porque eu gosto disso. Por isso que eu gosto de trabalhar com essa quantidade de pessoas, até 30, para que a gente possa ter essa conexão, para que eu possa conhecer vocês genuinamente, para que eu possa saber a história de vocês, para que eu possa saber por que vocês estão ali e o que vocês querem sair, como vocês querem sair dali. Por isso que eu sempre estimulei, né, fazer o vídeo da melhor versão. Aqui, acho que só o Gessner fez. Só o Gessner fez. Mas eu vou, nessa próxima turma, eu vou cobrar desde eles. Na verdade, para vocês terem ideia, quem tiver da turma atual já vai saber. Já fique sabendo. No primeiro encontro, eu vou fazer todo mundo fazer o vídeo antes de eu começar. Mas, de toda forma, André, muito obrigado. Eu espero mesmo encontrá-la para a gente fazer movimentos juntos, fazer parcerias. Eu gosto dessas conexões, porque a vida é uma arte de conexões, né? A arte do encontro. Então, quanto mais a gente conseguir trazer essas parcerias de uma forma saudável para as pessoas e para o mundo, melhor para todo mundo. Então, e aqui na Constelação não tem competição. Todos têm o seu lugar e é algo importante se levar. Então, muita gratidão por você. Sucesso nos seus movimentos. Espero que as coisas cada vez possam estar em ressonância com aquilo que você se tornou. Gratidão, viu? E agora, querida Tami, né, Tami? Espero demais que você continue seus movimentos também por meio dessa visão mais integrada dessas polaridades, para que as mulheres possam perceber. E eu já vejo, antes eu vi uma Tami acelerada. Eu lembro, assim, uma das primeiras coisas que a Tami falou: Vitor, você nunca pensou em fazer as aulas gravadas, não? Eu lembro, cara, ela deve assistir a aula em 3.0 ali. Né? Conte-me. A constelação, ela foi, esse processo todo foi muito um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu não acho que foi coincidência eu passar pelo que eu passei no meio da formação. Eu acredito que foi tudo providenciado. E é o que você falou, a Tami, quando entrou na formação, era acelerada, mental, né? E a Tami que saiu da formação era a Tami feminina, com as polaridades equilibradas, mais intuitivas, saindo do mental, e entendendo o porquê das coisas, mas não só entendendo, mas sentindo o porquê das coisas. Então, foi um divisor de águas para mim, uma porque ali dentro da própria formação, várias fichas caíram de coisas que eu achei que eu tinha curado, de coisas que eu achei que estava tudo resolvido, e não. Principalmente aquelas dinâmicas que tinham elementos ocultos, né? E depois eu falava, caramba, meu Deus do céu, essa criança interior aqui de novo, ai, essa mãe aqui, esse pai, precisando.
equilibrar, harmonizar, né? Ai, nossa, essa relação com o dinheiro aqui, meu Deus do céu, já achei que estava curado. Então, foi muito interessante que me fez baixar essas barreiras de poder olhar para mim mesma e ver o que eu precisava alinhar. E depois da formação, eu poder fazer isso com outras pessoas foi fantástico. Sabe? De ver pessoas que vêm com um padrãozinho igual o meu, vem no mental, sabe? E quer contar historinha e quer justificar as coisas. Na hora que eu ponho os bonequinhos e vou mostrando, a pessoa fica assim, uau, meu Deus, não sabia que eu tinha que curar a criança, não sabia que meu feminino estava essa zona, não sabia que estava assim. Então, foi um processo muito, muito agregador na minha vida como pessoa e também na minha carreira. Foi uma virada. E eu tenho só que agradecer a você, porque eu lembro que você me disse assim, pegue na minha mão e vamos. E aí eu falei assim, é isso. Então eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Você me deu o apoio. E é o que o Gessner falou. Você não ficou passando a mão, mas você estendeu a mão. E muitas vezes a gente, eu pelo menos antes eu tinha essa coisa assim de querer salvar a pessoa. E ali eu já entendi que eu não salvo ninguém. Eu estendo a mão e a pessoa pega e vem, se quiser. Então foi um processo muito rico, vários aprendizados. Gratidão. Gratidão, gratidão pelas palavras, porque quando você fala isso, o maior exemplo que me vem à mente é Jesus Cristo. Ele estende essa mão, mas a gente tem que querer, a gente tem que querer sair desse processo e enxergar um novo caminho. Então, muito obrigado, Tami, muito obrigado, Gési, muito obrigado, Andréia, vocês que participaram desse processo. Eu desejo muito mesmo ver vocês cada vez crescendo, expandindo, levando, porque agora isso faz parte da vida de vocês. Isso não é algo que foi só um curso que você fez, não, isso agora faz parte da sua experiência de ser. Então, quanto mais vocês são essa filosofia de vida, esse movimento, e não só fazem constelação, percebam o quanto é diferente, só fazer o posicionamento ali, só que agora ser constelador, ser essa filosofia de vida, é isso que muda todo o jogo e que mostra o nosso diferencial para o mundo. Então, gratidão a todos vocês também. Agora, as pessoas que estão em dúvida, acho que já deu para ter uma clareza de como é esse processo. A nossa próxima turma começa nesse domingo, serão 5 meses. Começamos domingo e vamos até 6 de abril. Aproveite essa oportunidade, porque, de fato, depois que a gente inicia, não tem mais como. É só me chamar lá no direct que eu trago todas as informações para vocês. E vamos juntos, pessoal, fazer esse movimento do despertar cada vez mais, expandir por meio de nós mesmos. Gratidão e bom restinho de feriado para vocês, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite. Tá. Tchau, tchau.